Por que você deve investir no exterior? Bom, meu nome é Thiago Valência, eu sou do canal O Assessor. Fica até o final, porque em apenas 5 minutos eu vou mostrar para você a importância de dolarizar os seus investimentos. Mas antes, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e ajude o canal a crescer, levar informação de qualidade. Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer. Você investiria nesses países aqui? Cazaquistão, Colômbia, Indonésia, Índia, Peru, Omã, Botsuana. Você investiria todo o seu capital nesses países? Eu acredito que a resposta seja não, né? Ninguém vai responder sim, né? Algum ou outro louco pode responder. Mas o mais louco ainda é saber que esses países e outros países, olha só, a surpresa, eles são menos arriscados de se investir do que o Brasil. O Brasil é mais arriscado de se investir do que na Colômbia, Cazaquistão, Índia, Indonésia, Peru, México, Malásia, entre tantos outros países. Só que o brasileiro não conhece esses países. O brasileiro está acostumado com a insegurança jurídica, com a instabilidade fiscal, instabilidade política, com o risco Brasil. O brasileiro está acostumado, está acomodado. Ele acha que investir no exterior é mais arriscado, quando não, é muito mais conservador você investir nos Estados Unidos. Maior economia, moeda forte, o dólar, né? Aonde as maiores empresas do mundo estão, né? Lá na Bolsa, na NYSE, você tem cerca de 6 mil empresas. Aqui na Bolsa Brasileira, você tem hoje em torno de 400 só. Então, investir nos Estados Unidos, investir fora do Brasil é menos arriscado do que investir aqui, do que deixar todos os ovos na cesta Brasil. Dólar é a moeda mais forte. E eu vou mostrar para você outra curiosidade. Dólar surgiu em 1776. E até hoje, o dólar é o dólar, certo? E no Brasil, desde 1942, olha quantas moedas passaram aqui pelo Brasil. Se a gente contar aqui, ó, só que são 9 moedas. Começou com réis e estamos no real. Então, o dólar é a moeda forte do mundo, é a moeda mais negociada no mundo. As transações comerciais entre os países são todas feitas, na sua grande maioria, em dólar. E por que você está investindo só no Brasil? Vamos lá, vamos passar rapidamente aqui, porque eu prometi que em 5 minutos. O real, quando ele surgiu sendo R$ 1 para US$ 1. Paridade cambial de 1 para 1. Então, R$ 100 valia US$ 100. E hoje, quanto R$ 100 vale? Apenas US$ 13. Né? Motivo de comparação aqui, ó. Em 2007, um iPhone custava US$ 399 e no Brasil, R$ 1.299. Né? O iPhone surgiu há 17 anos atrás. O preço do iPhone há 17 anos atrás. 2007. Tá. Agora, se a gente pegar 17 anos atrás, não, tá errado isso aqui. 18 anos atrás. 18 anos atrás. Ou talvez não tenha completado 18 anos ali, o mês, entendeu? Mas enfim. O preço do iPhone hoje nos Estados Unidos de 399 foi para 774. Estamos pegando um modelo específico. E no Brasil foi para R$ 10.000. Né? Olha a perda de valor que você tem do real ao longo dos anos. O dólar, ele também se desvaloriza por conta da inflação. Só que o dólar vai ser, a gente nunca mais vai ver o real voltar ao que era antes. O real chegou a bater 80 centavos. Mas a gente nunca vai mais ver isso. Porque somente pelo diferencial de inflação, o dólar é sempre para cima. Tá? E quando a gente fala de rentabilidade, olha essa tabela aqui, esse gráfico aqui, né? A gente olha o CDI nominal, que é a taxa de juros do Brasil, tá? A referência, né? A taxa de juros aqui é Selic, o CDI é a referência quando se fala de renda fixa, né? Um benchmark que é utilizado, um indexador. Então a gente pega aqui, nos últimos 10 anos, ele rendeu 142%. Só que se a gente tirar a inflação e pegar os juros real, ele rendeu 38%. E se a gente dolarizar esse índice, ele vai para 4%, e não é 4% por ano, é 4% no período de 10 anos. E se a gente tipo, passar
para esse próximo aqui, ó. E se a gente pegar o Tesouro Americano, que rendia a 1,3% ao ano, ele rendeu nos 10 anos 22%. O Tesouro Americano, o título mais seguro do mundo nos últimos 10 anos, no acumulado. Enquanto que o CDI rendeu 4 em dólar, o Tesouro rendeu 22% no período. Considerando, levando em conta que em 2015, a taxa de juros americana ela era de 0% a 0,25%. Tá? Lá nos Estados Unidos é um range a taxa de juros, não é igual aqui, que é cravado no número, por exemplo, igual estamos hoje, de 15%, a meta Selic. Hoje, nos Estados Unidos, tá, você tem uma taxa. E detalhe, lá em 2015, os juros no Brasil estavam em 14,75, tá? E os juros americanos de 0,025. Hoje nós temos 15 aqui no Brasil e 4,25 a 4,5 nos Estados Unidos. Mas olha esse comparativo. Se a gente pegar a taxa real, desculpa, se a gente pegar aqui o Tesouro Americano, até a Bolsa Americana, e pegar a renda variável brasileira, que foi a menos que rendeu nos últimos 10 anos, esse rendimento aqui é por ano, tá, pessoal? Todo esse rendimento aqui, que vocês estão vendo, é por ano. A barra em cinza é o retorno dos ativos internacional, em dólar, tá? Juntando com o azul, é o câmbio, tá? Então, é a diferença do real para o dólar. Quanto rendeu nesse período o dólar perante o real. E se a gente pegar o valor total, por exemplo, ali a renda variável americana de 21,9 é o chamado cupom cambial, que é o ganho dos juros mais o câmbio. Tá? Então, se a gente pegar o Tesouro Americano, que é o mais, o que rendeu menos ali, vai no período, e fazer o cupom cambial, ele rendeu praticamente igual ao nosso título público que mais rendeu, que é o IPCA mais 6. Nos últimos 10 anos, foi o título que mais rendeu no Brasil. IPCA mais 6. Né? É uma referência, né? Quando a gente fala em taxa de juros real, a gente fala, pô, IPCA mais 5, IPCA mais 6 é um número mágico, assim, seria um número, muito juros IPCA mais 6, entendeu? E mesmo assim, olha a diferença de rendimento dos investidores, dos investimentos estrangeiros para investimento aqui no Brasil, considerando o cupom cambial. É uma diferença muito grande. E a gente pega o dólar aí ao longo dos anos, né? A gente vai ver ali que de 90 e logo quando ele surgiu, 95 até 99, ele vivia num sistema de bandas, né? Ele variava dentro de bandas. Então, quando ele subia ou caía, o Banco Central intervia com as reservas internacionais fazendo o swap cambial. Só que chegou em 99, com a crise da Rússia, crise da Coreia, e crise no mundo todo, aí gerou uma crise grande nessa época. O Brasil sofreu um ataque especulativo. Por quê? Porque o Brasil estava gastando todas as suas reservas internacionais para segurar o dólar. E aí os especuladores vendo isso, bom, as reservas brasileiras estão se acabando, eles não vão conseguir segurar esse dólar, vamos apostar contra o real. Sofreu um ataque especulativo, o Banco Central teve que soltar as bandas. Hoje o real é a flutuação, chamado de flutuação suja, porque o Banco Central ele intervém ainda fazendo o swap cambial, né? Ele compra e vende dólar dos dealers, tá? Tem a compra em linha, que é ele compra e se compromete, ele vende ou compra e se compromete a fazer a operação oposta numa data determinada no futuro, tá? E aí ele não se desfaz da reserva, né? Por exemplo, ele vende dólar, tá? Mas ele não se desfaz, porque ele promete recomprar. Isso é chamado venda em linha. Swap em linha, tá? Ou ele realmente vende as reservas mesmo para injetar mais dólar na economia para segurar a alta. E o dólar a gente chama que ele sobe de elevador e desce de escadinha, né? Então você vê as porradas que o dólar dá ao longo dos anos e é sempre para cima. E aí quando a gente pega os rendimentos dos ativos em dólar, nós vemos, comparado com os ativos em reais, olhando esse gráfico aqui, nós vemos que o título brasileiro, tá? Que mais rendeu aqui foi o IPCA mais 6, que é o número mágico que eu falei. No período aí de 10 anos, de 2014 a 2024, rendeu 217. O CDI 142, pré-fixado 211, tá? E a gente está falando de um pré-fixado de 12%, pegando uma média, e um título 100% do CDI. Então a gente pegou
100% do CDI, IPCA mais 6 e pré-fixado de 12 nos 10 anos, quanto cada um rendeu. E aí, quando a gente olha para os títulos de renda fixa americano, se a gente pegar um título lá nos Estados Unidos, não tem, né, esses indexadores, é sempre pré-fixado. Então, se a gente pega um bond lá, que é um título de renda fixa emitido por uma instituição, uma empresa, tá, que paga 4%, a gente fala dólar mais 4, porque se você investir lá, é o chamado cupom cambiário, vai pagar 4% de juros mais o câmbio do período. Só o dólar mais 4, que é o menorzinho, 212%. Se a gente for para um médio aqui, dólar mais 6, 277, bate de longe qualquer investimento de renda fixa brasileiro. E dólar mais 6 a gente acha muito fácil hoje lá. Tá? Dólar mais 4, dólar mais 5, até dólar mais 7 a gente acha muito fácil. Tá? Vai depender do emissor. Porque qualquer empresa brasileira, governo, eles podem emitir títulos lá nos Estados Unidos, fazendo uma dívida lá nos Estados Unidos, né? Captar, eles emitem esse título para captar recurso em dólar, tá? Então eles podem emitir, você acha bonds do mundo inteiro lá para se investir. E aí, de acordo com o país e com a empresa, você tem uma taxa de juros maior ou menor por conta do risco, tá? E dólar mais 8 também tem, mas é mais difícil de achar. Mas você vê que qualquer um deles, exceto o dólar mais 4, ele está próximo do IPCA mais 6, que é o título que mais rendeu aqui no Brasil, falando em renda fixa, comparando CD, 100% CDI, IPCA mais 6 e pré 12%. Sem considerar o risco que nós temos aqui no Brasil versus o risco dos Estados Unidos, sem considerar que o FGV fez uma pesquisa, que é esse gráfico aqui, né, de barras, onde ele pegou a cesta do IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é o índice oficial do governo, medido pelo IBGE, em famílias que ganham até 40 salários mínimos, uma cesta de cerca de 400 produtos, tá? Medido nas principais regiões metropolitanas do Brasil. E ele conseguiu identificar aqui, de acordo com a renda alta, né? As classes, né? Classe média, classe baixa, quanto o dólar impacta na vida, no consumo, nesses produtos aí. E ele chegou a uma média aqui de 17%, 16 a 18, ou seja, é o mínimo que um investidor brasileiro tem que ter investido lá nos Estados Unidos para conseguir acompanhar a desvalorização do real ao longo dos anos. Só que isso aqui é o mínimo. O ideal é 30, 40% dolarizar os seus investimentos, considerando o risco que nós temos aqui. Então, investir lá fora não é ser arrojado, é ser conservador. E se você ficou com mais alguma dúvida, porque eu vou encerrar aqui, que eu já extrapolei o meu tempo, sobre investir no exterior, manda aí na descrição, escreve aí, que eu vou responder todo mundo. Muito obrigado a todos aí que ficaram até agora. Curta, comente, compartilhe para quem você acha que faz sentido assistir esse vídeo. Um grande abraço.